Fala galera, beleza? Sou o Di, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Romance Doll TV. Eu te vai falar do que? Vai falar de um negócio que eu queria ter falado há muito tempo, que eu acho que é uma parada muito maneira, que rolou no fim do ano passado, que foi a grande final do Knowledge King, né? Que, como o nome já diz, foi um evento, né? Um concurso japonês para eleger o rei dos conhecimentos de One Piece lá no Japão, né? Muita gente me pergunta, às vezes manda pro Dias e responde: Dias, você fez o Knowledge King? Porque as preliminares eram num site e aí você tinha que fazer a prova. A prova tinha a data certa e ela foi 1h da manhã, porque foi 1 da tarde no Japão, 1h da manhã aqui, e eu não fiz no dia certo. Mas depois de um tempo ela ficou lá para todo mundo poder brincar. Ela tinha duração de 1h, tinha múltipla escolha, tinha de escrever, era bem maneiro. E eu fiz, vocês estão vendo aí, eu até postei no Facebook na época, 73 pontos. Sem estudar, 73 de 100 até que foi bem. O Oda ele fez 81, isso foi muito bem divulgado aí. O Oda errou umas perguntas bem bizarras. Mas é isso que eu queria falar, então eu vou mostrar pra vocês, apesar de já ter sido, né, já ter tido passado um tempinho aí dessa final. Eu não vi ninguém comentar muito sobre isso extensamente na internet. Claro que algumas coisas mais interessantes foram faladas por aí. Então eu vou mostrar para vocês como é que foi a grande final, porque esse é um assunto que eu acho muito maneiro. Porque toda a comunidade, fórum, a qualquer aglomeração de fãs de One Piece na internet, com certeza já teve a fase do quiz, saca? Então esse negócio de quiz me lembra muito o quiz da Gear Second, da Pirate Hunters, lá da época do Orkut, né? Eu já fiz quiz no Facebook da Romance Doll, já fiz promoção do site que era quiz. Então essa é uma brincadeira que sempre rola né, onde tem fã de One Piece, sempre rola um quiz, até porque o One Piece é uma série enciclopédica, né? Então ela meio que é um convite a isso. Então eu vou mostrar aí pra vocês como é que foi. Mas antes, né, não posso deixar de agradecer a galera que está curtindo os vídeos e aos meus padrinhos, ó. Se você quiser entrar nesse grupo seleto, por favor, mete um padrinho aí. Obrigado aos meus padrinhos mesmo. Se você não quiser se comprometer mensalmente, mete um PicPay, que seu nome também aparece lá no site. E é isso, simbora, vamos ver aí como é que foi a grande final do Knowledge King. Conforme eu já comentei com vocês, as preliminares foram no site e aí eles tiveram algum critério, provavelmente, né, quantidade de acertos no menor tempo, porque a prova tinha 1h, e selecionaram 10, né, os 10 melhores, e aí a competição, a grande final foi ao vivo na Jump Festa 2020. A Jump Festa 2020 aconteceu em dezembro de 2019, só para deixar bem claro isso, né? Então foi um evento bem maneiro, e aí eles chegaram lá, vocês estão vendo aí, né, os 10 competidores. Eu traduzi o nome dos mais importantes. E o Takashi, inclusive, que vocês acabaram de ver, ele é o youtuber oficial de One Piece. Ele ajudou na divulgação dos Vivre Cards e tal. E ele era, assim, franco favorito. E ele dá um depoimento antes de começar a disputa, falando: meu maior medo é errar a primeira pergunta, de tão nervoso que eu vou estar. E aí me embananar todo e ir muito mal. Agora segurem essa informação aí, porque vai ser importante. Então, né, como é que eles fizeram? Eles pegaram esses 10 participantes, colocaram bloco A, bloco B, e o vencedor de cada bloco vai para a grande final, disputa um contra o outro. Então, estavam lá 5 participantes, iam fazer 5 perguntas. Então, no final de 5 perguntas, quem tivesse mais acertos era o vencedor do bloco e ia para grande final. Final, né? Um contra o outro. E aí começou. Tinha um apresentador, tinha uma assistente, e quem estava lá também junto era o Takuma Naito. Takuma Naito, na época, ele ainda é editor de mídia de One Piece. Então ele estava lá para dar uma moral, encorajar a galera, né? Ele que julgava, em caso de empate, assim, pô, quem é que ganhou? Ele que dava a palavra final sobre os acertos. Foi uma parada bem legal. E aí começou, né, a disputa do bloco A. E a primeira pergunta foi essa aí: qual o nome desse golpe do Kawamatsu? Tinha que escrever em kanji.
né? Não podia escrever em hiragana, não podia escrever, não podia dar migué, tinha que escrever em kanji. E aí o golpe é o Menamugawa, né? Acho que aqui no Brasil ficou Foz do Outro Mundo, eu não lembro, mas tá aí o que eles responderam. E o que o Takashi fez? Na hora de escrever o Gawa, que é o kanji de rio no final do golpe, ele escreveu um kanji de rio diferente do golpe, né? Então o que aconteceu? Ele já se embananou na primeira pergunta. E aí, meus amigos, eu posso dar um spoiler que o Takashi daí foi só ladeira abaixo. O Takashi tem um canal muito famoso no Japão e ele falando sobre isso no vídeo dele, sobre a participação dele no Knowledge King, é de cortar o coração, porque o cara deu mole, né? Cedeu ao nervosismo e não deu pra ele, né? Então, desses 5 aí, vocês já sabem que o Takashi não foi o Knowledge King. Então, segunda pergunta, o que está escrito, né, na garrafa que dão pro Sanji quando ele tá preso, né? Tá preso lá na Germa 66, tá lá com a máscara de ferro, mas ficam servindo ele. E aí a galera responde, e isso eu nunca tinha nem me tocado que tinha alguma coisa assim que tem escrito tudo isso, né? Mineral Water South Asu Kumamoto, né? Que é a cidade natal do Oda. O Takashi, se vocês repararam, ele só escreveu South Asu e não pontuou. Já falei que o Takashi foi só ladeira abaixo, então nem vou mais citar ele aí, coitado. A terceira pergunta era para dizer o nome completo dos donos desses sapatos aí, né? Vocês já estão vendo a resposta. E eu disse que eu não ia falar mais do Takashi, mas ele erra o sapato do Kobe e também na hora de escrever o do Ivankov, ele não escreve Empório Ivankov, né? Falaram que era para colocar o nome completo, mas mesmo assim ele dá mole. Então vocês estão vendo aí como o nervosismo atrapalhou bastante o cara. E aí chega na quarta pergunta, que é o que o Sanji lembrou imediatamente na hora que o Ruffy interceptou ele lá na carruagem da Germa, né? Vocês estão vendo aí. Essa pergunta acaba que ninguém acerta, né? A resposta certa vocês estão vendo aí é hora da festa, né? Festa. Que ele lembra imediatamente do bando festejando. A galera colocou um monte de coisa, tipo que ele lembrou do Barate, que ele lembrou de quando queria ser cozinheiro. Ninguém acertou merda nenhuma. E aí, chegando na quinta e última pergunta do bloco A, eles pegaram esses figures aí da Baroque Works, deram para todo mundo os mesmos figures e falaram, vocês têm que arrumar os figures na ordem que eles aparecem na capa do volume 21. E, infelizmente, todo mundo errou também, eu acho que eu também erraria, né? Vocês estão vendo aí a resposta, a imagem que eles colocaram. E como ficou 2-2, ficou 2 pontos para o Nosuke e 2 pontos para o Ryota, teve que ir para a morte súbita, né? E aí a morte súbita foi essa pergunta aí bem doida, que foi qual o título dos capítulos 1, 100, 400, 700 e 800, né? Se eu não me engano. Mas tá aí na tela se eu me confundi. E aí os caras estão lá pensando, escrevendo, e aí quando eles mostram as respostas, a gente vê que o Nosuke escreveu mais. Só que ele errou os de baixo, ele acertou do capítulo 1 e do capítulo 100, né? E o Ryota também só escreveu do capítulo 1 e do capítulo 100. Eles escreveram a mesma coisa, né? Romance Dawn, O Amanhecer de uma Aventura, e o capítulo 100, que acho que aqui no Brasil é A Lenda Começa, mas no japonês está no passado, A Lenda Começou. E como os dois acertaram os mesmos capítulos, o critério de desempate foi o hífen. Em Romance Dawn, hífen, o Amanhecer de uma Nova Aventura, hífen, que o Ryota colocou e o Nosuke não colocou. Aí o Naito chegou lá e falou, o hífen aí, o Ryota tá mais certo, então o Ryota acaba sendo coroado o vencedor do bloco A e vai para a super final, né? Foi bem foda, bem emocionante a disputa, mas ainda tem, né, muitas outras emoções para vir aí nesse concurso que eu pelo menos achei que foi muito maneiro. Com o finalista do bloco A definido, chegou a hora de ir para a disputa do bloco B. Mesmas regras, 5 perguntas, quem fizer mais acerto depois de 5 perguntas vai para a final. Se tiver empate,
morte súbita. Então a primeira pergunta foi: quais as medidas da Nami, né? As 3 medidas: busto, cintura, quadril, né? São essas, tá aí na imagem. E aí tá aí a resposta também. Eu jamais acertaria essa pergunta, até porque eu não sei número. Então, enfim, inclusive esse tipo de trivia sobre personagem, que é signo, tipo sanguíneo, altura, peso e medida, é algo assim que eu acho meio irrelevante. A altura é até maneiro, mas medida, enfim, pelo amor de Deus, né? A segunda pergunta, eles mostram essa cena aí, que é uma reação do Ruffy, do Usopp e do Chopper, e perguntam o que a Nami falou pra galera ficar assim. E aí o pessoal responde várias coisas do tipo, que não existe Ilha do Céu, que o mapa não comprova que existe Ilha do Céu. E aí o Naito dá o ponto pra todo mundo, porque foi exatamente isso. Vocês estão vendo aí na imagem, é a Nami falando que o mapa pode ser falso, etc. Então todo mundo acerta essa. A terceira pergunta, né, vocês estão vendo aí também, foi igual que teve no outro bloco. Pega um monte de figure, só que dessa vez é o pessoal da grande frota do Chapéu de Palha, e eles tiveram que arrumar os figures de acordo com a cena da taça dos subordinados, né? Ninguém acertou, ninguém colocou do jeito certo que vocês estão vendo aí na imagem, então nessa ninguém pontuou também. A quarta pergunta também achei jamais acertaria. Eles deram para os participantes uma plaquinha de madeira e aí tinha que escrever exatamente tudo que estava escrito na placa onde o Zoro estava preso, lá em Shellstown, lá no começo da série. E aí tem um participante que ele acaba colocando tudo que vocês estão vendo aí, menos o assinado Capitão Morgan. Então ninguém leva o ponto nessa aí de novo. E aí a gente chega na quinta e última pergunta do bloco, que é a seguinte: qual é a comida favorita da Hancock? E aí 3 caras eram para pontuar, que na verdade a comida favorita da Hancock é um cozido, uma espécie de cozido chinês que se chama hinabe. É o kanji de fogo com kanji de panela. E aí um dos participantes não coloca o kanji de panela, e aí o Naito chega e fala: pô, foi mal, tu não vai pontuar, só esses 2 aqui, e acaba indo para a morte súbita entre esses 2 participantes. E aí a pergunta da morte súbita também é uma que já teve parecida com a que teve no bloco A, que é: qual é o título desses capítulos aí que vocês estão vendo na tela, porque eu não consigo decorar número. E foi respondendo essa que o tal do Doratsugi, que é o nick dele, brilhou totalmente. O cara colocou o nome de todos os capítulos, né? Luffy d'Água, Sinfonia, ainda escreveu o kanjizão lá de Sinfonia, Fagulhas da História, o Bad End Musical, que era o único que eu ia lembrar. Cara, o cara doutrinou, colocou todos, venceu a morte súbita e foi para grande final contra o Ryota. Então a grande final ficou Ryota contra o Doratsugi, né? Cara disputando cara a cara para ver quem ia ser o Knowledge King. Por fim, a finalíssima, né? Ryota contra Doratsuri. Eu tava falando o nick dele errado, né? Doratsuri, não Doratsugi. Doratsuri. Então os 2, grande final. Como é que é o esquema da final? Vão fazendo pergunta forever. Quem vencer 3, quem acertar 3 primeira, leva o título de Knowledge King, o rei dos conhecimentos de One Piece do Japão. Os prêmios são fodas, vou falar no final do vídeo. Então eles metem a primeira pergunta. Durante a viagem para a Ilha dos Homens Peixe, o Luffy tira uma meleca, gruda num personagem e a meleca fica nele ainda um tempo. E aí, qual personagem, em que parte do corpo dele a meleca está grudada? Essa era a pergunta. E aí quando o Naito fala, ele fala: pô, o Oda, ele disse que estava rindo pra caramba, igual um condenado quando estava desenhando isso, mas ele ficou super triste porque ninguém notou e ninguém perguntou isso numa SBS, né? Essa pergunta aí do Knowledge King eu vi as pessoas comentando pela internet, até porque era uma novidade, mas fica aí o conhecimento para quem ainda não sabia. E aí, os 2 competidores também não sabiam, e vocês estão vendo aí que é o Usopp. O Luffy tirou a meleca, grudou no ombro do Usopp, e a meleca ainda fica aparecendo mais um tempo na história.
E aí, como ninguém acertou, 0 a 0, eles vão para a segunda pergunta, que é a seguinte: qual o nome completo dessa técnica que o Sanji usa no Luffy lá em Whole Cake? E aí, o Toratsuri, ele manda um Poela Free, blá blá blá, não tem nada a ver. E aí, cara, o Ryota mete lá o Diable Jump com o KC total em kanji, a galera bate palma, mas aí no último kanji ele errou o radical, saca? Era pra ser uma coisa e ele escreveu outra, e aí o Naito, pô, foi mal aí, tu errou o kanji, não vale. Então continua tudo 0 a 0, disputa acirradíssima. Quando chega na terceira pergunta da finalzona, os caras deram mole porque era uma pergunta bem simples. O que está escrito no Vivre Card que o Luffy está segurando na capa do volume 60? E aí os caras me metem essas romanizações loucas aí, né? Quando era para escrever Rayleigh, né? Então 0 a 0, continua tudo igual, chegou na final, ninguém quis pontuar. Aí quando chega na quarta pergunta o negócio esquenta de verdade, né? Afinal, qual é a altura combinada de todos os integrantes do bando do Chapéu de Palha em centímetros? Meu amigo, eu não sei a altura de ninguém do bando, quanto mais se fosse para somar a altura de todos eles. Né? O pessoal ainda quebra um galho e dá uma calculadora para eles, então eles só tinham que ter os valores certos na cabeça, e aí quando eles dão a resposta eles chegam nisso aí, né? 10 centímetros de diferença entre um e outro, bem doido. Mas no final o Ryota finalmente faz um ponto, ele acerta certinho a altura da galera somada, vocês estão vendo aí. Insanidade saber, né, esses dados para poder somar e chegar na conta certinha. Ó, meus parabéns, Ryota, né, tá chegando perto aí do caneco. E aí tem mais uma pergunta, afinal o Ryota tá só 1 a 0, tem que fazer 3 para ganhar. E aí chega nessa quinta pergunta, que é, todos eles recebem essa imagem aí do Teach mandando "essa é a minha era" no final da guerra, só que eles consertaram os dentes do Teach, né, do Barba Negra. Então a pergunta era justamente essa: apaga os dentes que o Barba Negra não tinha nessa cena. E aí eles apresentam as respostas e o Ryota, né, continua na frente. O moleque é um monstro, faz 2 a 0, pintou os dentes certinho. Bizarro, bizarro, bizarro demais. Parabéns para ele que tá 2 a 0. E aí precisa de mais, então vai mais uma pergunta, que é a seguinte: até o volume 94, quais as capas de volume, as 4 capas de volume que o Luffy ainda não tinha aparecido, né? Que ele não aparecia. Essa era bem fácil, era só pensar um pouco, mas aí os caras na hora de responder erram, ninguém faz ponto, dão esse mole, né? O Ryota quase com a mão no caneco, não consegue, e aí mais uma pergunta. Eles metem essa cena aí da Robin, né, passando informações falsas sobre a história de Alabasta no Poneglyph, né? Porque o Poneglyph falava do Pluton, não falava da história de Alabasta, para o Crocodile, e o balão em branco é esse aí. O que aconteceu no ano 306 de Alabasta? Cara, isso foi muito nostálgico, porque essa era tipo uma pergunta muito clássica de quiz de comunidade de One Piece na internet, saca? Mais clássico só se fosse qual é o nome da arma suprema do reino de Drum, que essa era a pergunta mais clássica de todo o quiz de One Piece que já existiu na internet. E aí, na hora de responder, o Ryota se sobressai, né? A catedral de Taf é erguida em Erumalu, a romanização Erumaru, se você quiser, da cidade lá de Alabasta, e se sagra o super campeão, cara. O cara vira o Knowledge King, mandou 3 a 0 na finalzona. Muito, 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 muito foda, parabéns. O cara foi o primeiro Knowledge King. Ele tem o direito de pedir um desenho autografado pro Oda, e aí ele pede um desenho do Katakuri, ganhou o troféuzão do Luffy de ouro, e depois ainda participou com os dubladores lá do palco da Jump Festa, né? Tirou foto com todo mundo, e um dos prêmios também é que ele vai ter um Vivre Card próprio dele. O Oda vai desenhar ele pro Vivre Card dele como Knowledge King. Isso é muito, 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 muito foda.
No fim, todos os 10 ganharam o troféu, o Urufi de ouro, vocês estão vendo aí, o que já é uma parada muito maneira para participar de uma parada dessas e não ganhar. Mas os louros totais da vitória, o Knowledge King é o Ryota. O moleque mandou muito bem, doutrinou. O Toratsuri, ele brilhou muito naquela pergunta dos títulos dos capítulos, mas na grande final mesmo não fez nada, deixou o caneco escapar e não ficou com o título. Meses depois a gente vê o próprio Ryota indo lá no departamento editorial da Jump e recebendo o katakuri dele dos próprios editores, né? O katakuri dele inclusive está colorido. O próprio Naito, o editor, fala, pô, é bem raro o Oda meter um autógrafo desses assim com desenho colorido. E foi isso, cara. O cara é o Knowledge King. Eu espero que... Acho que esse ano não vai ter de novo por causa de pandemia, etc e tal. Mas foi uma parada muito maneira, né? E quem sabe eles não inventam um Knowledge King International e, né, todo mundo assim vai ter uma chance maior de participar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Eu gosto de trazer essas pautas que não são muito óbvias, que não aparecem muito por aí. Eu queria fazer esse vídeo há muito tempo, mas acabou sempre ficando para depois. E agora, como eu tenho que criar conteúdo toda semana, meti aí o vídeo do Knowledge King. E é isso, galera. Brigadão por terem assistido. Não deixem de comentar, pelo amor de Deus. Dá o joinha, se inscrever no canal se não está inscrito. E se quiser me ajudar, mete um padrinho. Muito obrigado aos meus padrinhos aqui. Vocês são foda. E se quiser me ajudar, mete um PicPay também. Vai aparecer aí nos créditos do vídeo. E é isso. Beijo, me liga. Fui!